É isso aí, mais um encontro numa semana cheia, né? Vamos começar o nosso amigo Vitor levando o nosso futuro craque para o treino, mas como é que é um bate-papo informal entre amigos, nós que estamos participando e aquela meia dúzia que nos acompanha heróica e fidedignamente. Cara, tivemos uma semana aí com muitas coisas a serem conversadas, talvez algumas delas nem caibam no final das contas na nossa pauta, como por exemplo, falar um pouco mais sobre o ataque que Israel fez à cúpula do Hamas, né? Os céus estão em festas, as virgens estão em festas, né? E o planeta Terra parece estar um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pela vizinhança, né? Pela desgraça da vizinhança para depois vir para a desgraça ali. Xará, o Milei sofreu. Já se imaginava que o kirchnerismo venceria as eleições legislativas lá em Buenos Aires. Mas o spread foi maior que o esperado, né? Parece. Então, aí fica difícil de saber se é a questão econômica ou a questão da corrupção, né? Porque teve todo o escândalo da irmã dele e tal. Lembrando que ele já tinha tido o escândalo da criptomoeda, né? Sim, Que ele endossou e deu prejuízo para um monte de gente e tal. Agora, recente, né? Alguns dias, a questão da irmã. Então, eu não sei se é um pouco isso ou é a questão econômica. Se- antes desse escândalo, as informações que a gente tinha é que a popularidade dele não estava desabando, né? Então, vamos ver. De fato, é ruim. Se for só essa questão do escândalo, eu acho que ele pode recuperar, né? Talvez não para essa eleição de meio termo, mas mais para frente, porque a economia tende a melhorar, né, com o tempo. Você deu o choque inicial e daqui a pouco a economia melhora. Então, ele acaba recuperando uma parte dessa perda, mas essa questão da corrupção, não sei. Aí, de fato, eu não acompanho, né? Faz falta a Nora aqui para nos dar é uma, verdade. uma orientação. Mas é isso. A Nora que viaja pelos rincões do Brasil e que hoje nos deixou na mão, ela que sempre colabora com o nosso debate, nesse campo em particular, ajudaria muito. Ô, Vitor, e você, o que que acha? Segurou o Almeida e o Almeida tá enfurecido, né? Segurou o Nossa, veio o Almeida? departamento pessoal aqui, eu tive que. Te falei para ele que a gente ia fazer uma reunião para ver se dava um aumento para ele, alguma coisa assim. E aí, Vitor, o que que você achou? Era uma derrota, Bom, mas parece que veio a fatura do cartão de crédito veio maior que se esperava, né? essa eleição é da província de Buenos Aires ou é tipo uma eleição da Província. prefeitura Não, não, do província. equivalente ao, equivalente ao Ao estado de São Estado. Paulo fazendo uma É o eleição? Estado. Isso. Correto. Estranho isso, né? Uma eleição apartada do resto. O pessoal fala que a turma de Buenos Aires é meio metida besta. Olha só, os caras têm até uma eleição separada. É isso? É isso É aí. É, isso, mas é como se fosse o Estado de São Paulo elege seus deputados diferente do resto do Brasil. É isso que aconteceu? eu acho que é Então, isso. Sim, sim. é, eu, Foi só eu não província. sei se isso tem alguma relevância. Tem que olhar o passado para ver se isso tem alguma relevância nacional, né? Ou se o peronismo vai sempre ganha em Buenos Aires. É uma pergunta que eu não saberia responder. Não, isso eu Não sei pesquisei. se Isso eu pesquisei. Ali é mais ou menos 40% da população argentina. E na eleição que elegeu o Milei, a província de Buenos Aires, o Massa ganhou no primeiro turno, ganhou o primeiro turno com 40 e poucos por cento, 41, alguma coisa assim. E o Milei chegou empatado em segundo lugar, um ponto de diferença daquela mulher que me foge o nome agora, é um nome estrangeiro, começa com B. certo. Chegou empatado, tipo Então ele 15, perdeu. 16. Ele perdeu. E no E no segundo segundo turno, turno, ele pegou todos os votos da mulher, porque ela é, e aí ela ganhou é do 15, Macri. 15 mais E 15 dá 30. ele ganhou, ele ficou praticamente empatado. Praticamente empatado. Então, Eu acho. então já é um lugar que dá vida mais difícil aos não peronistas, né? Então, Sim, Então, sim. a leitura Sim, reco... mas a lei... é que a distância foi maior, né?
do que É, foi no, então, no segundo turno do ano passado. a leitura, tem duas leituras possíveis aí, né? Vamos dizer assim, a leitura predominante é de que essa derrota, que de certa forma era esperada, ela era esperada, mas numa proporção menor do que aconteceu. Por outro lado, tem gente que aí é aquele tenta ver a metade, que na verdade é três quartos do copo vazio, como se tivesse metade cheio, é de tentar enxergar que a votação dele foi um pouco melhor, se considerando que tinha se dividido. Mas no final das contas, eu não me parece razoável essa leitura. A leitura razoável parece que é a seguinte: ele sofreu um desgaste e tem motivos para isso, né? A própria questão mais fresca da do escândalo de corrupção envolvendo a irmã, o que eu acho que é muito sensível para quem tem uma campanha de uma motosserra que vai acabar com o privilégio de ter alguém tão próximo envolvido, e aí a questão de. Aí entra aquela questão da mulher de Roma, né? Tem muito mais do que ser honesta, tem que aparentar honesta, então o simples fato de haver um rumor, alguma coisa envolvendo a irmã já cria um dano, porque você tem uma expectativa lá em cima, que é o cara antissistema, é o cara que vai mudar tudo. E o próprio desgaste, que aí eu acho, Xará, que não é uma coisa ou outra, mas acho que é uma coisa e outra, e aí fica difícil quantificar o quanto é de cada coisa. Mas as próprias medidas econômicas, de certa forma, eu acho que elas geram, num primeiro momento, um desgaste inicial e precisarão de algum tempo para que se colha os frutos. O que, que eu particularmente achei, e aí eu acho que tem que se dar um mérito para o Milei. Primeiro, o Maurício Macri, quando eleito, tentou agradar todo mundo e desagradou todo mundo e não fez o que deveria ser feito. E isso custou a eleição dele. O Milei não, ele foi eleito com mandato e ele vem exercendo esse mandato. E acho que o discurso dele da derrota me pareceu assim muito pertinente. Reconhecemos a derrota, sabe? Não foi um discurso de tentar tergiversar, arrumar desculpa. Não, é o Uhum. cara que parece Não, que não colocou a culpa nas urnas? não Não sabe, colocou, ele né? assumiu, não, tivemos uma derrota, né? Temos que digerir essa derrota, temos que entender essa derrota. Eu não acho que isso vai mudar a determinação dele e acho que lá na Argentina, de fato, tem o kirchnerismo em particular, né, que é uma subdivisão do peronismo, né, uma continuidade ou uma, um movimento, vamos dizer assim, paralelo com suas próprias nuances. Eu acho que tem ali na região de Buenos Aires mesmo, na província de Buenos Aires, seu ponto forte, né? E eu não acho que para o resto do país isso se reproduza. Eu tive recentemente, por exemplo, em Mendoza, né? E para mim os motoristas de Uber são meio termômetro do negócio, né? E todos eles me pareceram simpáticos ao Milei, dizendo que tinha que ter um cara assim mesmo. E o mais surpreendente, ele não vai conseguir resolver em tão pouco tempo que levaram tanto tempo a destruir. Há quem diga que é possível mesmo, pelo menos a sensação que eu tive, que assim, o argentino médio ele é mais politizado que o brasileiro médio. E Ah, isso com esses certeza. ali em Mendoza, a sensação que eu tive conversando com as pessoas que nos serviam, o pessoal do Uber e tudo, é que Parar eles por tinham aqui, uma tá? certa consciência, uma certa simpatia preponderante pelo Milei. Vamos ver como é que ele vai lidar. Falando em simpatia, ó, percebeu a conexão? Percebeu a ajeitadinha na bola para bater no ângulo? Ah, é Dario Falando, Pereira. falando em simpatia, o Datafolha publica uma pesquisa em que a popularidade do Lula, ainda que inferior à sua reprovação, seguiu dando uma melhorada, o que parece ser uma tendência. Se a memória não me traz, Xará, nós estamos falando aí de duas ou três pesquisas apontando essa recuperação depois de um fundo Sim. do poço. Que você acha? Tem uma tendência? Caminha para retomar a popularidade? Ou talvez, assim como a derrota do Milei pode ter sido fruto do escândalo de ocasião, essa recuperação do Lula poderia ter alguma relação com essa questão do Bolsonaro estar sendo julgado? Passou o pior momento? Porque agora Então, tem uma coisa aí, né?
Eu não sei se é torcida minha, mas passou o julgamento, a CPI do INSS vai estampar aí os jornais, né? Sim, vai ter problemas ainda, muitos problemas, mas assim, é o que você disse antes com relação ao Milei, né? Não é uma coisa ou outra, eu acho que são coisas que se acumulam, né? Então, a inflação está cedendo um pouquinho, né? A inflação de alimentos cedeu um pouco em relação ao que era no início do ano. Você tem ainda, mesmo com o emprego ainda em pleno emprego e tal, então, mesmo com essa taxa de juros pornográfica, a economia está andando. Então tem um quê aí de economia também. Mas é difícil dissociar essa questão. Eles pegaram bem, né? Essa coisa da soberania, porque puta, pega mal, né? Assim, pro brasileiro médio, vamos esquecer as bolhas, né? A gente fala mal do nosso pai, é que nem a família, né? Você fala mal da família dentro da família, mas vem um cara de fora para falar. Você não pega mal, não pega bem, né? Então, eu acho que o pessoal conseguiu surfar isso aí, essa coisa da soberania e tal. Então, pode ser que isso aí tenha tido algum efeito, sim, né? Na coisa. E aqui, só para, né, dar um disclaimer, porque às vezes, o Datafolha vai sempre contra, tal. A questão aqui é a tendência, né? Que o Sim. Datafolha também mostrou piora, né? Não estamos falando de nível, né? Estamos falando de change, né? De mudança. Então, de fato, você atingiu um mínimo ali em fevereiro, ficou mais ou menos constante em março e abril e começou a recuperar a partir E de, mesmo com de, essa de meados do recuperação, ano. vale lembrar que a reprovação ao governo ainda é maior do que do que a aprovação, né? Sim, com este nível, digamos que ele vá para a eleição com esse nível, ele não se reelege. Sim, com certeza. Ele Você tem precisa aí melhorar pelo menos quase mais 10, 15 40% pontos das. percentuais. É, nós estamos falando uma diferença aí de entre reprovação e aprovação, 5 pontos percentuais que 5 pontos. que podem ser até mais que isso, dependendo da margem. Dificilmente é menos que isso, mas muito provavelmente Exatamente, pode ser até dificilmente é mais. menos que isso. Que pode ser uma fotografia de uma conjunção de fatores que tendem a se dissipar na curva do tempo, porque, na verdade, o que tende a prevalecer na curva do tempo não é o discurso da soberania, não é o julgamento do Bolsonaro, é a realidade econômica, né? E a gente já tem alguns sinaizinhos aí de, opa, peraí, que parece que a coisa não, o que vem pela frente não é tão legal assim, né? Ainda que a Uhum. gente possa pontualmente ter tido aí alguns indicadores. E você, Vitor, o que acha dessa melhora da aprovação do Lula, ainda que a maioria da população reprove seu governo? Ele está sendo ajudado, né? Então, é o que a Tá gente jogando falou, parado? jogando parado, recebendo bola de graça, e aí ele está aproveitando. Essa questão da soberania e essa martelada que a turma dá em cima das ações antipáticas dos Estados Unidos em relação ao Brasil só dá alimento para ele. Eu acho que essa questão do julgamento também, você fortalece o antagonista de quem está sendo Julgado. noticiado né, tá com a repercussão ruim. Então, eu acho até que, para mim, era esperado essa melhoria. A grande questão, assim, quanto tempo e quanto se sustenta. Lembrando que a curva dele era uma curva eminentemente negativa e piorando. Ela parou de piorar e deu uma melhorada. Ela sai dos -15 para -5 no Datafolha, né? Ainda assim, não o torna mais competitivo. E eu acho que essa questão do, da eleição, que para ele o que importa é a eleição. Vai depender do candidato que ele vai ter pela frente e o nível de rejeição dessa pessoa, né? Então, ele tendo -5, 0 ou +5, se ele se deparar com o Tarcísio, por exemplo, é disputa de rejeição no segundo turno. Porque, de fato, eu acho que no fronte econômico não tem muita coisa para melhorar e não vai melhorar. Ele pode despejar lá o seu Vale Gás, etc. Enfim, vai ganhar deve tentar reverter um pouco da perda de intenção de voto que ele tem no Nordeste.
nós vamos entrar no. Vai ser uma Tem uma, disputa acirrada no que vem. passado o julgamento, Da tem uma CPI, CPI a que CPI vai que tomar as vai manchetes até ocupar março, né? Pelo menos. o noticiário, né? Mas era esperado. Acho que ele recebeu de mão beijada essa força. A gente já discutia sobre isso, né? Isso se materializou. E se esticarem a corda, melhor para ele. Ele tá louquinho para que o Trump não pare por aí, entendeu? Tá louquinho, na minha opinião. Foi bem mais. Solta mais alguma coisa aí, Trump. Porque é isso que ele vai surfar essa onda, né? O discurso da Ah, soberania, mas se essas esse é o coisas desejo, todas. se esse é o desejo dele, da forma como as coisas vêm se desenhando, o desejo dele será atendido. Eu não sei se ao final, né, com os efeitos mais práticos sendo começando a serem sentidos, se a coisa realmente escalar, se ele realmente vai conseguir, passado um primeiro momento, tirar tanto proveito. É, bom, no caso do Lula, a situação melhorou. O que não melhorou é o resultado dos Correios, que me lembrou a Dilma, Xará. Foi mais que a Dilma, porque a Dilma falou que quando chegasse, quando atingisse a meta, dobrava a meta. E agora nós conseguimos, no primeiro semestre de 25, o dobro do prejuízo de 24. Não é algo simples, né, Xará? Exige Não. dedicação, exige foco, né? E eu queria a sua opinião. Você contradisse lá uma fala do Haddad, né? Tentando justificar o que não tem justificativa, porque é impressionante a coincidência, né? O PT está no poder, as estatais vão para o ralo. Procede as desculpas do Haddad, Xará? Não, obviamente não, né? Fala assim, ah, não, os Correios têm o osso e os outros ficaram, tem a cara de pescoço e os outros ficaram com filé. Cara, tem um projeto inclusive, do Eduardo Bolsonaro para quebrar o monopólio do, dos Correios sobre a única coisa que tem monopólio, né, que é a carta. E os petistas lutam com unhas e dentes para não quebrar esse monopólio. Quer dizer, os- é uma contradição em termos, né? Se é um negócio que dá prejuízo, por que que você quer tanto? Né? Qual é não, A não faz gente sentido, sabe, né? né? Pois é. Então, não faz sentido do início ao fim esse coisa. Eu comentei lá atrás, quando foi nomeado, né, o presidente demissionário, está demissionário faz 2 meses. Então tá acéfala os Correios, né? O que talvez pode ser algo bom para a companhia, né? Pois é, dado o presidente, né, que é um advogado É. do Prerrogativas, ah, realmente talvez fosse melhor não ter, né, um presidente. Enfim, tá errado do início ao fim, é uma companhia tomada pelos seus funcionários, né? Quer dizer, o que existe ali é uma corporação para proteger os interesses dos seus funcionários e, e depois, se sobrar alguma coisa para os acionistas, pro acionista, né, no caso, tudo bem. Se não sobrar, tudo bem também. Alguém vai comparecer com dinheiro. Hoje, não tem mais chance de privatização. Esquece. Passou o bonde, não tem valor mais Já econômico, passou. né? Não tem mais valor econômico. Não tem. Ninguém quer esse. O único valor econômico seria o monopólio de carta. Para quê? Quem Né? manda a carta, Então, né? esquece. Esse é o caso de fechar as portas. Eu tenho a sensação que, assim como boa parte do Estado brasileiro, que existe em função de si próprio e não de servir a sociedade, eu acho que o Correio talvez seja o caso mais crasso, assim, né? De que o Correio existe em função de si mesmo e não, eventualmente, do serviço que poderia vir a prestar, pelo menos em ordem econômica, né? O que você acha, Vitor? É um traço característico da qualidade da gestão petista as estatais darem prejuízos bilionários e crescentes? Claro, isso tá na descrição, né, DNA. tá no DNA, a descrição que vai acontecer num governo petista. Óbvio, as estatais darão um prejuízo gigantesco. Agora, essa do Correio é engraçado, porque aqui nos Estados Unidos também se falou muito da eficiência do US Postal Service, que é uma estatal também. E ela é muitíssimo questionada, porque ela
eu não sei os números de direito, mas ela tem um resultado bem ruim. Porque é um modelo de negócio que é insustentável hoje, né? Você usa o Amazon, você usa Tipo você DHL, você fabricar usa fax, né? FedEx. É mais ou menos isso, né? Então, e você tem uma estrutura de custo fixo gigantesca. Então, em condições normais, já é um negócio difícil. Sim, sem dúvida. Se falar assim, pô, pega aí, vem modernizar o correio, o cara ia ter um trabalho desgraçado para fazer isso. Na mão do PT, então, porra, não, tá boa, isso aí é uma desgraça, porque, de fato, quem é que manda a carta hoje, por exemplo? Quem manda a carta hoje? E depois vamos falar o seguinte: se você quiser mandar alguma coisa para alguém, você não precisa usar o correio mais na prática, né? Você mandar, você compra um negócio, o cara te entrega. É quase que um dinossauro. É um dinossauro, é uma blockbuster. Lembra da blockbuster? É. O correio está se Então, mas tornando uma blockbuster. esse é o problema, né? É um dinossauro que você não consegue matar por causa dos funcionários. Putz, é um problemaço. E aí você gera esse tipo, na mão de, Porque na mão de um governo incompetente. porque numa outra situação, tivesse valor econômico a empresa, você faz um processo de privatização e sei lá, vida que segue. Foi o que aconteceu com a Uzi Minas, foi o que aconteceu com a Vale, foi o que aconteceu com o sistema Telebrás. As Exato. empresas, as empresas absorveram aqueles funcionários no primeiro momento, alguns seguem até hoje, fizeram carreira, outros menos ineficientes, tiveram programas de demissão voluntária. Agora, no caso do Correio, não, é um mico, né? Per- Perdeu-se o per- time de vender Perderam isso o aí. time. Time perdeu. Perdeu o Virou um time. Hoje em dia, mico, quer quem é dizer, que não tem iria ninguém. comprar o correio? Ninguém, é incomprável. Você consegue imaginar alguém comprando correio e para quê? Não tem valor, não tem Né? valor. É assim, o único valor que tem é um valor social. Você tem rincões do Sim, país em que só o correio chega lá, tal. Você até pode, eventualmente, digamos que você tivesse um governo que fosse racional. Fala assim, pô, essa estrutura aqui não faz o mínimo sentido, nós vamos fechar as portas e nós vamos fazer uma lei que vai obrigar as empresas que querem ter licença para funcionar, empresa de logística, tem que ter, sei lá, 5% do seu faturamento ligado à entrega em lugares que não dão lucro. Enfim, tem que entregar lá no rincão. é aquela Sei lá, tem que ter história, ô algum. Xará. Quer vender cerveja no verão, tem que vender também umas gine, né? Isso, Pra comp- a gente fez isso na privatização do sistema Telebrás. Você teve exigências, né, de atendimento nos lugares que não dá. Privatização de aeroporto. Você privatiza um aeroporto que dá lucro com outro que dá menos lucro, que dá prejuízo, Sim, para tem um você foi feito atender por questão cidades estratégica, menores. né? Você tem que ter, tem desenho para fazer isso, né? Não tem, esse não é um problema. O problema é que você vai ter que mandar embora milhares de funcionários públicos. Né? Que, aliás, né, esses que já estão sendo penalizados, porque já tem que fazer um complemento ao que tiveram o roubo lá da sua Foram Previdência, né? roubados, foram Foram roubados. literalmente roubados e hoje eles vão ter que recompor essa sua Eu só não sei se eu previdência. tenho pena, eu só não sei se eu tenho pena de todo mundo ali. É que nem, eu vou fazer um paralelo aqui que alguns podem não gostar, é que nem o palestino ali em Gaza. Tem os Hamas e tem os palestinos civis, tal. E coitados, os palestinos civis estão sofrendo. Só que os palestinos civis elegeram Hamas e muitos deles apoiam Hamas. Não são do Hamas, mas apoiam. Os Correios é a mesma coisa. Assim, Sim, coitados dos Correios, foram roubados, tal, postales. mas Muitos deles elegeu são. quem roubou eles. Exato, Concordo, exatamente, e apoia. concordo plenamente. Elegeu quem roubou eles. Então é por isso que muita gente impiedosamente diz, né? Faz o L, né? Porque realmente, né, tem essa mentalidade. Mas assim, vamos ver o que, que vai acontecer com o tempo, mas é um saco sem fundo, né? Conseguiram em meio 25 perder o dobro do que se perdeu em 24. É um negócio assustador
Vamos ver aonde que vai parar isso. Eu vou fazer um gancho, que eu não sei se vocês concordam ou não. Mais absurdo que o prejuízo dos Correios, só mesmo o julgamento do Jair Messias Bolsonaro e sua trupe na primeira turma do STF. Então eu queria coletar aí, seguindo a ordem, Xará, Bolsonaro condenado, os seus companheiros também condenados, 4 votos a 1. Não tem uma novidade em relação ao resultado, mas nós tivemos aí um marco, que foi o voto do ministro Fux ontem, que levou 14 horas, dos quais eu consegui acompanhar entre 10 e 11 horas, né? Caramba! Eu fiquei o dia inteiro no O cara é trabalho um ouvindo, fanático. Paciência. fiquei o dia inteiro no trabalho ouvindo, Esse tivemos homem. um evento no final do dia na empresa, passado o evento na empresa, vim ouvindo no trânsito e cheguei aqui em casa, para alegria da Thelma, segui ouvindo até o final, né? Foi legal que eu vi um meme que tava um Fux de pijama, fizeram com Eu inteligência vi. artificial. Mas, e aí, Xará? Qual que é a sua visão geral? Enfim, seu palpite aí em relação ao julgamento. Não é muito diferente daquilo que se escreveu tanto sobre esse assunto, né, que meio que esgotou. Acho que nenhuma novidade, foi condenado, já estava escrito. O voto do Fux eu acho que foi uma surpresa, não na direção, mas na intensidade, né? Eu acho que ele, digamos assim, é o que eu escrevi, né? Pagou com juros e correção a bondade de ter seu visto não cancelado pelo Trump, né? Então, de fato, foi além daquilo que eventualmente poderia se esperar. Não que ele não tivesse razão, eu acho que ele tem razão em muitas coisas do que ele falou, né? A gente já comentou aqui, principalmente a questão do foro, né? Que é bem controverso. E fora outras coisas, eu realmente não tenho detalhes do processo, então eu não consigo comentar, mas agora agora acabou, né? Agora acabou. Agora nós vamos virar uma página. Bolsonaro vai para Papuda, né? Porque ele vai passar uns meses lá em Cana, depois eventualmente progride ou vai para uma domiciliar, enfim. Mas eu Ele irá, duvido que ele não vai para. após a primeira internação, que ele vai acabar sofrendo, que ele tem um problema de saúde, aí eu acho que ele Volta para consegue uma casa. domiciliar. Exato. Mas Mas antes vai disso, ele passar uns meses na Papuda. vai passar uns meses na Papuda. E é isso. E aí vai virar a página dessa coisa que dominou, né, essa primeira parte do mandato do Lula. E aí começa o jogo eleitoral de fato, né? Vamos ver o que acontece. E você, Vitor, qual que é a sua impressão sobre o julgamento? Não, Só um adendo. um jogo. Eu vi quase que a integralidade do voto, 14, 10 de 13 horas e meia, e no dia anterior eu também tinha visto a íntegra do voto do Moraes e do Dino, tá? Sou Você apaixonado por não esse. dá, eu não vou nem, assim, eu comentei demais. Eu tenho que dar espaço para você, pô. Um jogo de cartas marcadas, né? Um julgamento que não deveria acontecer no Supremo, onde você não tem possibilidade nem de Recurso, né? apelar, né? Vai apelar para quem? Mas eu acho que o Bolsonaro foi determinado culpado bem antes de começar o processo, já temos o culpado, então agora vamos montar a história que sustente a sua culpabilidade. Eu acho bem frágil a narrativa toda, né, que o golpe tinha sido começado em 2021, enfim, muito frágil, assim, mas, enfim, eu estou mais ou menos com o Fux nessa conversa. Eu vou fazer um paralelo, imagine que a gente vai na nossa próxima happy hour, nós três aqui, a gente decide assaltar um banco. E no happy hour a gente faz um planejamento de como nós vamos assaltar um banco, rabisca no guardanapo o plano todo. E aí, só que para a gente assaltar, nós precisamos de uma ajuda de um terceiro que não estava ali na sala. No A dia gente, seguinte, foi bom para assaltar, ajudar, vamos. para roubar, a gente ia convencer a Nora. A Nora ia pilotar o carro. A Nora, e a gente chega para a fala, Nora, nós temos um plano aqui, nós vamos assaltar esse banco. Não, a Nora falou, não, eu não vou assaltar, não.
Vocês se virem com outra ajuda. Eu não vou, eu não tô nessa. E aí nosso plano morre, entendeu? Morreu o plano. E aí um belo dia alguém pega o nosso guardanapo e fala, pô, vocês planejaram, vocês são assaltantes de banco. Eu, assim, guardadas as proporções, é isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida de que conspiraram e que se a porta não fosse fechada, eles levariam alguma coisa adiante, bem tabajara, tá? Mesmo que levasse, aí já é achismo, não ia para frente. Mas sim havia uma intenção. Como você vai punir essa intenção? Aí eu já não sei. Mas com 27 anos de cana, eu acho que é um exagero, uma perseguição completa. Entendeu? Me desculpa, mas não tem cabimento. Mas como que aconteceu o tal do golpe? Então, existe esse frisson, existe essa desejo de condenar o Bolsonaro muito antes do processo condenar e conseguiram. Né? E assim, e você acaba se casando com a narrativa. E sabe o que eu tento fazer? Eu tento sempre falar assim, porque eu, obviamente, detesto o Lula, sou um antipetista. Então, nessas horas, eu tento assim, o que eu estaria pensando se fosse o Lula no mesmo lugar, nas mesmas circunstâncias? Será que eu estaria aqui falando, pô, tem que ser condenado e tal? Eu tento me despir do viés, entendeu? Mas eu acho que forçar a barra aqui, os petistas vão dizer, tá, mas forçar a barra por Lula no mensalão, eu acho que no mensalão, no Petrolão, a diferença é que lá houve 3 instâncias, houve uma evidência de crimes de pedalinho, de sítio, de triplex e tal. Tem algumas diferenças relevantes no caso. Não acho que eles são equivalentes. Mas o argumento petista é de que forçaram a barra também. Então aqui você tem uma coisa muito elástica. Então a gente planejou o tal do assalto a banco, né, hipotético no guardanapo, não executamos nada e estamos sendo condenados como se assaltantes de banco fôssemos e como se tivéssemos assaltado o banco. Porra, não tem sentido, entendeu? Começar a fazer isso por aí, você vai botar muita gente na cadeia, né? Mas, enfim, é um ato persecutório, né? E aí, como já foi discutido em outras ocasiões, também o pessoal não está ligando muito. Mesmo quem acha que está injusto, o Bolsonaro, o cara, deixa ele preso, né? O pessoal não está mais ligando. E ele já é um personagem que politicamente ele já foi. Não vai ser elegível mais. Ponto. Por N razões, até pela questão da saúde, mas por outras razões, estão tirando ele do jogo. Ele ainda será um eleitor importante. Mesmo assim, preso, o papel dele diminui substancialmente. Ele não vai poder falar, ele não vai poder dar entrevista, ele não vai poder se manifestar nas redes, então perde bastante força. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma palhaçada, entendeu? Foi uma palhaçada. E eu acho que ele vai acabar sendo anulado, anistiado, o processo de anistia, alguma coisa vai acontecer, mas eu acho que sim, vai pegar uma papuda. Que até isso acontecer leva um tempo. Vai pegar uma papuda, vai vestir o uniforme laranjado, é bastante humilhação. A turma está vibrando do outro lado, os petistas, né? Cada um com seus dias de glória. Mas é isso. Resumindo, acho que é um pouco do que a gente já conversou, né? É. Bom, eu, Mas eu, isso já eu- era sabido, tá? Eu acho que não me surpreende. Era 4-1 desde o começo. Vai ser 4-1. Só quem eu, acreditava na absolução era o Barnabé. é, Ele eu acreditava que, vou. né, as forças É, extraordinárias do Trump iam chegar aí, aqui e ia ser 5 a aí, 0 aí é torcida demais, né? Não dá. Eu vou abrir uma pequena divergência de tudo que você disse, para a partir daí dar a minha opinião sobre essa história. Eu nunca coloquei pessoalmente em dúvida as urnas eletrônicas. Acho que as urnas eletrônicas são fidedignas aos votos que ali são depositados eletronicamente. Mas entendo que nós tivemos um processo eleitoral absolutamente contaminado, enviesado e conduzido de maneira ultramaster tendenciosa, e acho que o golpe está aí. Claro que isso não isenta o Bolsonaro, sob hipótese alguma, da responsabilidade Mas por isso é sua uma derrota. interpretação. Você Não, concorda? sim, é um voto. Não, com Isso é uma certeza, interpretação. é a Assim, minha opinião. você acha, Sim, e aí você tem um monte de gente que não acha. Então, sim, fica perfeito, difícil concordo. você.
concretizar que é Sim. isso, então por isso está Então, legítimo o que eu faço. eu não Né? tenho dúvida de que as urnas não foram violadas. Eu não isento o Bolsonaro, ao final, da responsabilidade pela sua derrota. Né? Não conseguia ver uma casca de banana, como eu já dei o exemplo lá do Coveiro. Era uma resposta tão simples, né? Eu, como presidente, lamento todas as mortes, me solidarizo às famílias, vou fazer o máximo que eu puder para que a gente evite. É um problema que não é brasileiro, é global. O Brasil é complexo, é um país continental, não é simples, enfim. Podia ter dito tanta coisa, resolveu dizer: eu não sou coveiro. Eu conheço gente que desenvolveu um ódio mortal pelo Bolsonaro apenas e tão somente por essa frase, o que é razoável quando você pensa das pessoas que perderam um ente querido, ver o presidente da Eu República falar conheço dessa também. forma, né? Então, nós Também temos casos de conheço. pessoas. Você imagine Nós... se nós somos aqui, nós somos uma fração estatística irrelevante. Se a gente conhece, Conhece? quantos votos o cara Então perdeu? assim, Eu vou por citar alguns mais milhões. exatamente, e numa disputa párea, isso fez a diferença. Né? Então, por mais que nós tenhamos um processo, tivemos, na minha opinião, um processo enviesado, que é que nem aquele juiz que fica invertendo lateral, dando falta no meio do campo, ele não dá um pênalti que não foi. Ele não dá um gol de mão. Mas ele segura o jogo, ele inverte o lateral, ele inverte a falta, ele vai minando o processo. Eu acho que houve um processo tendencioso. Mas isso não isenta o Bolsonaro de responsabilidade. Em relação aos processos, concordo com o Vitor que são coisas bem distintas. E é fácil de explicar por quê. É distinta porque, primeiro, o PT criou uma narrativa e elegeu o Moro como inimigo, mas as sentenças do Moro foram ratificadas e reformadas para mais punitivas pelo TRF e pelo STJ. Então, toda a cadeia, desde a investigação policial, o acolhimento da denúncia, o exercício da defesa, 3 instâncias, não poder haver mais questionamento de mérito, Lula nunca foi inocentado, as provas mostraram a sua culpa, e aí se foi para um estratagema legal de dizer, olha, o negócio que era para ser em Curitiba, na verdade, não foi tinha que ser em Brasília, sendo que o STF, em algum momento, ao longo desse processo, tinha dito que poderia ter sido. Então, os processos são totalmente distintos, diferente do caso do Bolsonaro, que já vai para o Supremo. Bom, para mim, o que foi. Eu não consegui ver o voto hoje da Carmen Lúcia e do Zanin, que foram em linha com o que disse o Alexandre de Moraes. Mas uma coisa, para mim, que foi a diferença fundamental dos votos do Alexandre de Moraes e do Dino e do Fux, começa pelo tom, né? O voto do Fux foi um voto sério, técnico, cartesiano, matemático, direito. O voto do Alexandre de Moraes e do Dino, não, eles eram manifestos políticos. Falou de soberania, de democracia, se fez gracejos, ao ponto do Dino falar: vocês acham que o Supremo ia mudar o julgamento por causa do visto, ou do lado do Mickey? Por causa do Mickey não, mas quem sabe por causa do Pateta. Sincero e francamente falando, não é o tipo de coisa que coubesse ali. Crítica que eu faço, inclusive, ao Bolsonaro no seu ridículo depoimento fazendo gracejo para Alexandre de Moraes. Então, acho que não era hora nem lugar. Verdade. O Dino é um político super eloquente. Ele tem uma navalha na língua. Eu vi o Dino em depoimentos em CPIs que ele jantou a oposição ao governo Lula enquanto ministro. E no campo político, esse é um grande mérito. Como juiz, a meu ver, já não cabe. O ideal seria um pouco mais de comedimento, né, e se ater mais aos autos. Aonde que eu acho que o voto do Fux, ainda que não tenha sido determinante, ele é um marco e vai servir de base para reações em esferas internacionais, para questionamento futuro, é porque ele desmonta. E faz isso em vários níveis. Vamos dizer assim, no detalhe, é emprego de arma. O que quer dizer emprego de arma? Alguém apontou uma arma para alguém, ameaçou alguém, alguém deu um tiro em alguém? Não. O fato de você ter posse de uma arma, o fato de você ter porte de uma arma, não quer dizer que você empregou aquela arma. Obviamente, natural que militares envolvidos tivessem acesso à arma. Mas a PGR diz, fala de emprego de arma, e não houve emprego de arma. Então, esse, por exemplo, é um exemplo no detalhe. Um exemplo mais conceitual. Nós três Mas aqui. aí, isso aí, o pessoal nem liga para isso. Eles não votam baseado Não, tecnicamente, né? mas todas essas Os outros características. quatro, isso é tão óbvio que você está falando? Sim, É então. óbvio, E aí o né? que Mas os outros acontece? quatro ignoraram isso. Sim.
E o que eu acho que o voto do Fux ele é demolidor? Porque ele vai desde questúnculas como essa, passa por questões intermediárias, como, por exemplo, pegando o seu exemplo aí, a questão da organização criminosa tem também a questão da recorrência. Não é só organizar, não é só agir em conluio, não é só ter uma organização, é a recorrência do crime. Então, por exemplo, você não poderia tipificar como uma organização criminosa alguém que estivesse se organizando para efetuar alguma coisa uma única vez que nem chegou a vir acontecer. Poderia ser uma organização criminosa seguinte, por exemplo, né, a questão do INSS. Você ter ali um crime que está acontecendo de forma recorrente todo mês, com algum nível de organização e tal. E, por fim, a questão que o Marcelo bem colocou, do foro, porque aí é o nó cego. Porque vamos pensar, se você começa a encadear fatos de 2001, que culminam com 8 de janeiro, e que por conta disso, levando em consideração que o Bolsonaro estava no exercício da presidência ao longo do tempo, então ele deveria ser julgado como presidente em exercício, se for para ser esse entendimento, não poderia ser julgamento na turma. Teria que ser julgamento no plenário. Mas 8 de janeiro ele era presidente? Não era mais presidente. Não sendo presidente, seria melhor ser julgado na primeira instância para que pudesse ser oferecido a ele todas as camadas de recurso e defesa. Não foi nenhuma coisa nem outra. Então, assim, o voto do Fux, para mim, foi um voto absolutamente à luz do direito. E não teve nada de político. E a cereja do bolo, para mim, foi agora, no final do dia, na leitura da dosimetria das penas. E aí, para mim, primeiro, é assustadora o Alexandre de Moraes fala: olha, para mim a pena tem que ser 27 anos e 4 meses. Aí o outro, não, eu pensava mais em 31 anos e tal, cada um fez uma conta lá, ok. Mas, como eu respeito a questão da colegialidade, respeitando o voto do relator, sigo o relator, só acho que a pena dos dias multa deveria ser maior. Mas como assim deveria ser maior? O que o senhor acha que tem que fazer, ministro? Ah, eu acho que cada dia multa não deveria ser um salário mínimo. Pela capacidade financeira, deveria ser dois. Ah, então tá bom, vamos fazer dois. Até porque o próprio condenado disse aqui que recebeu 40 milhões em Pix. Então, esse deboche, esse escárnio, essa pouca seriedade, para mim é uma coisa quase que doentia. Você está condenando alguém que tem 70 e alguma coisa, há 20 e tantos anos, ainda que a pessoa não vai ficar esse tempo todo preso, mas você lê uma sentença como essa e fazendo isso de tom jocoso, eu acho que diz muito, não sobre a instituição, porque a instituição é fundamental, pilar da democracia, mas diz muito sobre assim, a baixa envergadura das pessoas que estão ocupando os cargos que estão ocupando, com a responsabilidade de julgar outras pessoas. Então, eu acho que o voto do Fux, como o Xará falou, se ele não surpreendeu no mérito, ele surpreendeu na intensidade e assim, fez ficar ainda mais frágil, ainda mais enviesado, ainda mais político aquele julgamento que a gente já tinha como tal. Mas é mais ou menos como você saber que o camarada está pelado dentro da água e baixar a maré, né? Então o rei está nu, né? Então acho que isso para mim ficou muito claro e eu acho que isso vai dar ensejo no futuro para algum tipo de questionamento. Bom, falado sobre o julgamento, o próximo ato dessa nossa tragédia Tupiniquim, né, passa pela manifestação na Avenida Paulista, que teve um público maior do que os das manifestações de esquerda, invariavelmente pífias. Não é um público desprezível, mas não é o maior dos públicos, mas eu acho que tivemos dois momentos ali que geraram bastante discussão e eu queria a opinião de vocês. Primeiro, foi a radicalização do discurso do Tarcísio. Eu queria a opinião de vocês, o porquê e se ele ganha ou perde votos com isso. E a famigerada bandeira americana que gerou tanta polêmica, né? Para alguns neopatriotas, se é que a gente pode chamar assim, né? Gente que até então não tinha o menor apreço pela bandeira brasileira, pelo verde e amarelo, se converteu em patriota, estão ofendidíssimos, né? Se ainda fosse uma bandeira do Hamas, poxa, mas uma bandeira dos Estados Unidos, uma super ofensa. Queria a opinião de vocês sobre essa radicalização do Tarcísio, se ele ganha ou perde, e o porquê disso, qual é o palpite de vocês,
E sobre a questão da bandeira na Avenida Paulista, se tem algum impacto, não tem, foi feliz, não foi? Qual que é a sua opinião, Xará? Então, primeiro a questão da bandeira, eu acho que foi um tiro no pé, né? Por mais que é aquilo, a gente conversou no início, né? A questão, o brasileiro médio fora das bolhas. Assim, quando eu olhei aquela foto, eu falei, nossa, mas aquilo agrediu meus olhos, né? Eu falei assim, caramba, estamos aqui no 7 de setembro, tem uma bandeira dos Estados Unidos aqui, né? Um negócio esquisito. Se fosse outro, veja, podia ser em maio. Se fosse em maio, ok, vai, você está ali defendendo. Pô, mas no dia da independência do Brasil, dia da pátria, né? Negócio meio, putz, realmente você só dá milho para bode, né? Você vai assim, putz, o cara já tá falando da soberania e tal, você mete uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência, putz, realmente. Pior que isso, eu acho que só pior, não sei, né? Eu acho que é equivalente o Tarcísio ter vestido o bonezinho do MAGA, né? Porque esse é outro que vai assombrar o cara durante as eleições. E é ruim, mesma linha, né? Pô, o cara é brasileiro ou é americano? Né? Então, e aqui eu não estou falando de petista, estou falando do brasileiro médio que não está muito ligado nessas coisas. Então, esse é o primeiro ponto. A questão do Tarcísio é assim, meu entendimento é que o cálculo político é o seguinte: ele precisa chegar ao segundo turno. No segundo turno é outra eleição. Para chegar ao segundo turno, ele tem que ser o candidato único da direita. Ou, não candidato único, perdão. Ele precisa que não haja ninguém apoiado pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro apoiá-lo, melhor ainda. Mas o Bolsonaro não pode apoiar ninguém que não seja ele. Né? Pode não apoiar ninguém. Mas tudo bem, libera os seus eleitores para votar em quem quiser. Não pode ter um com sobrenome Bolsonaro, ou não pode ter outra pessoa apoiada pelo Bolsonaro. Para isso, ele tem que se alinhar o máximo possível. Então, é aquela coisa o que o Eduardo fala, né, naquele diálogo edificante com o pai, e tal, pô, o cara tá me ferrando aqui, você apoia. Eu não tenho dúvida que existe essa discussão. Fala assim, puta, quanto ele está disposto a deixar a pele para me defender? Então, eu acho que esse é o cálculo, né? Eu preciso do apoio do Bolsonaro no primeiro turno. O segundo turno, eu acho que ele perde alguns votos. Potencialmente, ele perde alguns votos no segundo turno, mas é de gente que já não gostava dele. Tá no. É gente que está procurando uma desculpinha, né? Só um motivo. Isso, exatamente. O cara que já ia. E eu tenho na minha timeline gente assim. Fala assim. Ah, já não gosto, nunca vai receber meu voto. E o cara que você sabe, pelos comentários ao longo da vida, que o cara já, puta, não precisa muito esforço para votar no Lula. É neutro, tal, mas é aquele neutro que cai para a esquerda, É, né? é o muro que só cai para um lado, né? Isso. Então, eventualmente, para essa meia dúzia, eu acho até perder o voto, mas pouco, perto do ganho que ele tem de ter o apoio do Bolsonaro no primeiro turno. É esse o cálculo eleitoral. E é isso, tem que ter, porque senão não vai. Se o Bolsonaro apoiar outra pessoa, é essa outra. Não é que essa pessoa vai, é que o risco é muito alto. Pode ser até que não vá, mas é um risco muito alto, né, de não ir. Eu acho que na política você pode até não ganhar uma eleição, pode até não concorrer, mas você ser o fiel da balança tem um peso danado e eu até vou falar qual que é o acordo que eu acho que está rolando por aí. E você, Vitor, que com o cair da noite ganhou uma iluminação especial, um efeito assim meio Christopher Lee nos filmes de Drácula ou coisa parecida assim. Eu acho que ele faz esse movimento para ter essas, para ter, para se sustentar na base bolsonarista de tal maneira que não haja lançamento de um candidato avulso do Bolsonaro. Eu particularmente acho até que ele vence. O Tarcísio ganha desse candidato, porque vai haver um desgaste agora. Quem seria esse candidato avulso? O Eduardo Bolsonaro? Coitado, né? Esse aí tá bem queimado. A Michelle, cara, não aguenta um mês de debate. Então eu acho que não. Mas sim haveria uma divisão perigosa.
para que evitar esse desgaste? Para que evitar o linchamento virtual que essa turma faria em cima dele? Né? Então, vamos garantir aqui essa base de apoio de um jeito tal que não haja lançamento de candidatura bolsonarista. Não havendo lançamento, não tem candidato. Vai haver, naturalmente, a migração para o Tarcísio. Então, eu acho que esse movimento foi feito nesse sentido. Para o Bolsonaro, se você for pensar, acabou a conversa, né? Acabou essa conversa, tá condenado. Então, assim, qual é a chance dele ter um livramento? Ser anistiado ou ser indultado. Ser indultado. Esse anistia, não sei, viu, Marcelo? Não sei, ainda demora esse troço. Isso aí vai para. Ele vira 2026. Mas qual que é até que se até a anistia que acontecer, ele é um cara preso. E se não é certo, o que eu faço? Pô, eu tenho que garantir um aliado na presidência, que aí vai fazer um indulto. Quem é que tem mais chance de levar? O Tarcísio. Assim, se o Bolsonaro for muito burro, e eu. Não vamos subestimar. Não vamos subestimar, já fez muita besteira. Mas tem que ser burro para ele bancar uma outra candidatura que não a do Tarcísio. Porque ele é, sim, o cara que tem mais chance de vencer dentre todos os candidatos que estão sendo ventilados por aí. Então, sim, o Tarcísio tem que ser o candidato. Eu até preferiria que ele fosse governador mais uma vez. Ele está abrindo um flanco que pode ser ocupado pelo Alckmin, a volta do Chuchu em São Paulo. Mas eu prefiro que ele vá lá e ganhe a eleição. E do ponto de vista do Bolsonaro, pensa que se você é o Bolsonaro, quais são as minhas opções aqui? Vou bancar uma Michele, que aliás nem sei se ele se dá tão bem com a Michele assim. Vou bancar o Eduardo Bolsonaro com chance alguma. Não. E Ele tem talvez que. seria a maior prova de desamor que ele poderia ter por ela, lançar ela candidata à presidência, que vai que ganha, né? Pois é. Não, e ela tem uma eleição tranquila se ela quiser fazer Senado, essas coisas. Né? Que é Então, eu aí que acho eu acho que. que tá a Senado, chave do legislativo. negócio. Mas, enfim, eu acho que é isso. E aí, sobre a bandeira, achei desnecessária, porque é aquilo. Não soou bem. Vai virar mais uma dessas histórias que tem 15 minutos de duração. A turma lá adora uma bandeira de Cuba, essas coisas. É só um assunto meio irrelevante, mas eu acho que ele politicamente, ele dá mais munição aí para outro lado. Eu achei meio que desnecessário, mas eu acho que passageiro também. Não acho que é um negócio que vai É, perdurar, sabe? eu tô contigo, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, cara de esquerda, raiz, mas que tem demonstrado muita ponderação em muitos aspectos, né? Ele fez um Eu acho que ele é um tweet, ex-esquerda já, viu? Ele não é é, mais de esquerda. Já está que nem É o um Gabeira. cara que é um É uma ele social-democrata. centro. esquerda. Ele é um É, centrista já. e ele disse num tweet que eu discordei que aquilo tinha sido uma grande prova de desamor pelo Brasil, né? E eu coloquei que não, que eu estive na Paulista e eu não vi nesse ato. Se ele tivesse dito que tinha sido uma burrice, eu teria concordado com ele. Mas um ato de desamor ao Brasil, não concordei, né? Eu acho que ali aquelas pessoas que estavam ostentando aquela bandeira estavam manifestando uma simpatia por uma nação amiga em que eles viram vindo de lá algum tipo de reação, de apoio, coisa que para contrapor ao estado das coisas aqui. Agora, obviamente, que é você dar papinha na boca do seu adversário político, né, em É termos isso. de construção de narrativa. Então, alguém teria que ter feito uma conta, não, meu povo. Tanto é que o próprio Silas Malafaia falou que numa outra manifestação qualquer ele não ia deixar alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que a bandeira, eu acho que ela não é um gesto de desamor pelo país, como o ex-ministro Aldo Rebelo criticou, mas acho sim, sem dúvida, que não foi nada inteligente dar uma margem. Mas é isso, é resultado de soma, é notícia de soma zero. Acho que ninguém vai deixar mudar de candidato, não, por causa disso não vou votar mais no Bolsonaro, vou votar no Lula, ou vou deixar de votar no Tarcísio, quem quer que seja. Mas é espaço para um jabzinho ali, né? Que desnecessário. Agora, em relação ao Tarcísio, o que eu penso?
Nós estamos criando o nojentinho de direita, o isento de direita. Quem é o isento de direita? Ah, se não for para votar no Bolsonaro, eu não voto em ninguém. E uma significativa parte da parcela de eleitores raiz do Bolsonaro vem no Tarcísio como se sim, que é o candidato que o sistema permite, né? É o candidato que pode ser oposição, mas aquela oposição quietinha, que não questiona, domesticado. Muitos veem que o Tarcísio é a reedição daquilo que parecia ser uma dicotomia PT-PSDB, mas que na final era uma briga de primos. Prova disso quem é o vice-presidente do país. Então, eu acho que aquela manifestação do Tarcísio, muito de caso pensado, era o seguinte: mostrar para esse eleitor mais radical do Bolsonaro a fidelidade dele ao Bolsonaro, a contraposição dele ao establishment aí, né, que julgou e condenou o Bolsonaro, que na conta dele, e aí eu concordo com o Marcelo, não tem como. Que o Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro está preso, o Bolsonaro isso e aquilo, mas não se chega no segundo turno sem o Bolsonaro. E eu acho que o grande acordo vai ser o seguinte: eu não vou apostar, mas eu acho que tem uma chance razoável do Tarcísio fazer uma dobradinha com o Zema, que para mim é quase que imbatível. E o preço do apoio do Bolsonaro seria entregar as cabeças de campanha às candidaturas ao Senado. Porque se ele elege Michele, sei lá, por São Paulo, Carlos por Santa Catarina, Flávio, eu nem sei se o mandato dele agora, mas acho que eles vão. O Bolsonaro pretende, se não criar uma maioria que eu acho impossível, mas ter uma bancada relevante no Senado. Porque uma coisa, eu vou ser bem sincero com vocês, eu imaginava que, passada a eleição, o Bolsonaro ia para o pijama. Ele não assumiria um papel de liderança da oposição no país. E, do jeito torto dele, que não gosta mesmo de fazer política, de alguma maneira ele assumiu esse papel. Para mim, até surpreendentemente, tá? Eu achava que o Bolsonaro, meu, acabou, o cara tá falando do baralho. E hoje não, hoje a gente tem o que seria o principal candidato de oposição tendo que beijar a mão dele para conseguir chegar no segundo turno, que, como o Xará falou, tem um risco grande aí, né? Se não tiver apoio do Bolsonaro. Acho que essa radicalização de Mas boutique. assim, ele permaneceu na oposição porque a situação não tirou ele da pauta em momento algum. Sim, Porque para o PT e para o governo é não, importante. mas sim, Eu, eu entendo. Bolsonaro, não, é o Mas Bolsonaro tem ele que estar lá, poderia estar porque na dele, né? ele, Ele poderia ter mas ficado na dele. é, Depois da eleição ele não mas eu É que ficou. é não, impossível você ficar na. É impossível com metade dos votos do país Sem dúvida. você ficar. não tem como. Mas Ainda eu mais se trazendo à particularmente tona. Você, pensei que se pessoalmente ele bobear, olha, deveria. se, se bobear, ele foi mais citado nas manchetes do que o próprio Lula. Ah, mas não tenha Existe uma dúvida disso. obsessão por ele, né? Então, Sim. era importante para o governo ter o Bolsonaro vivo, porque senão, porque é o antagonismo natural, é onde eles enxergam a possibilidade de ganhar uma eleição de maneira mais fácil, pela rejeição e tudo mais. Então, Então isso acho se dá que naturalmente. teve dia, teve hora. Nós não vamos ver o Tarcísio fazer declarações em sequência. Ele marcou uma posição ali, talvez até chocando alguns mais próximos. Então acho que ele vai voltar para a curva, mas prestou essa solidariedade. Entendo que ele abraçou a pauta da anistia, acho que faz parte do pacote, né? Não é uma coisa do dia para o outro, mas ele tem feito incursões em Brasília para falar sobre isso. Eu não sei se ele está Agora, indo com o pé firme para dividir a bola, pagar a dividida, ou se ele só está indo dividir a bola para não dizer que fez que afrouxou. Isso é o tempo que vai dizer, mas ele parece ter abraçado a questão da pauta da anistia. sim. Você sabe o negócio que você falou e que tem. Eu acho que. Eu não tinha pensado, mas eu acho que é isso mesmo. E quando ele faz esse tipo de declaração, né, mais radical, porque eu tinha pensado, não, ele tá tentando convencer o Bolsonaro. Não, não. Não só isso, também. Mas ele está convencendo o eleitor do Bolsonaro. O Porque raiz. basta ver o que aconteceu Aí, aqui na eleição municipal. O Pablo Marçal
não teve o apoio do Bolsonaro, mas foi o candidato dos bolsonaristas em São Paulo. Isso, O, isso. o Bolsonaro apoiou o prefeito, Nunes. o Isso, Nunes. isso. E teve uma revolta diante dos bolsonaristas. Então, você corre o risco, inclusive, do Bolsonaro apoiar o Tarcísio e os bolsonaristas irem para qualquer maluco que aparecer. Isso. Então, você precisa convencer, você precisa ganhar o coração dos bolsonaristas. E nós estamos Que é esse falando de fenômeno que você está 20% do falando. eleitorado. É o Não Exato. é, nojentinho é, da o, direita. Que é é o o nojentinho da nojentinho, direita. é o nojentinho de só voto se for no Bolsonaro. Se não for no Bolsonaro, eu não voto. Né? Então, para mim, o Tarcísio mostra que ele não é o candidato permitido, ele é o candidato antissistema que está herdando o Bolsonaro e que vai defender o Bolsonaro e assim por diante. Vamos ver o quanto isso vai se transformar. Eu, particularmente, acho que tem um grande acordo nesse sentido. Vem Tarcísio com Zema, reedição da política do café com leite, quem sabe para a próxima eleição. Eu acho que não vem, viu? Eu acho Acho que que vai sim, vamos ver. o vice vem do Nordeste. Vamos ver. Eu acho que se você trouxer Minas, Porque, São Paulo é porque imbatível. na Minas já vem a parte que caberá ao Tarcísio virá com o Zema. Você sabe que Não Minas tem sei uma não. parte com a cara do Sul e a outra parte mais Opa. no Nordeste. Sim, Vale do É isso. Jequitinhonha, né? É. Bom, Então se enfim, tem metade para vamos lá, metade para cá. vamos ver o que que o tempo vai nos dizer. Xará, chegamos aqui na nossa rodada final. Se tem dica, bola dentro, bola fora. Putz, eu não tenho dica nenhuma, sabia? Deixa eu ver aqui. Minha bola fora vai para a bandeira americana no dia da independência. Achei um tiro no pé. Minha bola dentro vai para o voto do Fux. É óbvio. E você, Vitão, qual que é a sua bola dentro e a sua bola fora? Eu segui o relator. Eu não tenho dica, tem uma antidica. Qual que é a Eu antidica? tinha dado a minha dica há 2 semanas no programa 200 e alguma coisa. Eu falei de uma série Hum, chamada Upload. Falei, pô, hum. tô gostando e tal, tô na primeira temporada. Cara, não. Ela Virou piora. antidica. Nossa, fica muito ruim. Como os caras perdem a mão, né? E eu nem sei, porque eu não sou de parar quando de ver a série. Eu vou até o final, porque, pô, já tô na metade, agora vai. Mas essa eu não sei se eu vou dar sequência, porque ficou ruim demais. Então, assim, primeira temporada até interessante e tal. Depois cai numa mesmice. Então não vejam, não vejam. Não, Não não vejo. perco, não Anotem e perco não tempo. vejam, não passem perto. Bom, difícil a gente fugir das bolas dentro e fora e não passar pelo Supremo. Eu divido com o Xará essa bola super dentro a favor do Fux. Acho que foi um voto técnico, foi um voto corajoso, foi um voto histórico que, que não acaba nesse julgamento. Ele vai servir de base e acho que ele vai ser combustível para a anistia. Eu acho que o tema da anistia ganha um gás com esse voto do Fux. Né? A minha bola fora vai especialmente para o Alexandre de Moraes e para o Dino pelos gracejos, pela falta de respeito pela que o cargo, a liturgia do cargo deveria impor, pela seriedade do julgamento. Não tenho dica, mas encerro aqui fazendo uma menção de pesar pela morte do ativista Charlie Kirk. Nem alguém de esquerda matando um oponente político é tratado como extrema esquerda, né? Então nós vamos morrer e não veremos o dia em que a imprensa vai, nem ao menos a um assassino, dedicar o rótulo de extrema esquerda. Um jovem, né, 31 anos, se não me engano, todos os vídeos que vi, sempre numa postura de embate político respeitoso, usando bons argumentos. E a sensação que eu tenho, né, é que parece que as balas sempre saem da mesma direção, sempre da esquerda para a direita. Então que ele descanse em paz, né, e que encontra o Senhor a serenidade e a paz que aqui no mundo dos homens não foi capaz de encontrar e acabou se tornando vítima. Isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Tomara que com a Nora já aqui conosco.
Um grande abraço. Beleza. Isso aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.